A hora que tiver ok, Matheus, você nos fala para o Guilherme fazer a apresentação. Tá bom. Vocês conseguem ver a tela por aí já? Sim, sua tela já está compartilhada. Só não legal. vimos você. Tá, eu não consegui habilitar minha câmera por aqui, não sei porquê. Acho que quando interromper a apresentação, ela deve liberar. Sim, mas aí você precisa fechar as suas janelas e voltar para dentro do Teams e aí libera a sua câmera. Tá bom. Bom, a gente pode começar. Bom, então, gostaria de agradecer o Matheus, né, pela presença e a Lia pela iniciativa de convidá-lo, né, fazer todo esse contato. Acredito que ela já tenha te explicado, Matheus, mas a ideia da sua presença aqui se deve pelo fato da gente estar tentando, de alguma maneira, inovar, né, nessa condição de ensino remoto. Aproveitando que a distância não é mais um problema, por conta das conexões de internet, né? E sempre tentar trazer, quando possível, alguma pessoa notável que tem a agregar na formação, na nossa formação e dos nossos alunos, né? Então, o convite a você é justamente nesse sentido, de nos ajudar a diversificar os conteúdos aqui com coisas novas, diferentes para os nossos alunos. Então, agradeço pela sua disponibilidade de estar aqui conversando conosco. Opa, eu que agradeço pelo notável. Fiquei na dúvida agora se chamaram a pessoa certa, hein? Eita, imagina, Com certeza. Certeza, com certeza. Pessoal, sobre o Matheus, né? Ele é graduado em Engenharia Mecatrônica pela UFO, né? A UFO é a Universidade Federal de Uberlândia, em Minas. Especialista em Inteligência de Mercado pela FIA de São Paulo, né? Tem experiência em Gestão Estratégica e Recursos Humanos, com ênfase em processos de planejamento estratégico, gestão de metas, gestão de desempenho, BPM, remuneração variável, cultura e clima organizacional. Atuou nos setores alimentício, metal-mecânica, construção civil, serviços ambientais, varejo e tecnologia. Atualmente, trabalha na Cargo X, é esse o nome, correto? Isso mesmo, exato. Que é uma startup de tecnologia aplicada ao transporte de cargas rodoviárias. Tenho certeza que o notável foi um excelente adjetivo para classificá-lo. Ok, muito obrigado. O Guilherme esqueceu uma parte muito importante, tá? Posso interromper, Guilherme? Ah, com certeza, Lia, pode complementar. Bom, o Matheus, além desse currículo espetacular, ele é ex-aluno da ETEC Alcídio. Ele fez ensino médio na melhor turma que já frequentou a escola, Quando do essa é a ano turma de dela. 2000 a de 2002. E estudou comigo, é claro, né? A nossa turma é espetacular. E além desse ensino remoto proporcionar isso, é uma forma também de rever os velhos amigos. E ele também estudou com o Bruno, que eu mencionei para vocês, que nós gravamos, tá? E o Matheus também fez curso técnico. Técnico em informática ou era processamento de dados, Matheus? Foi informática. Informática, né? Então ele também fazia ensino médio e em um período contrário à tarde ele fazia técnico em informática. Muito obrigada por ter. Vamos falar que é a melhor turma, porque a melhor turma é a nossa de técnico. Sim, a sua de técnico, mas a nossa foi a melhor de ensino médio. Pessoal, Matheus, mais uma vez, obrigada, tá? E eu acho que agora a palavra é sua. Também agradecer a participação da professora Lucimara, que ela ministrou uma palestra para vocês, dentro da nossa primeira Masterclass, e hoje eu convidei para ela assistir também o Matheus. Bem-vinda, Lucimara. Obrigada ao convite, obrigada por participar e vamos aprender bastante, Matheus. Conterrâneo de faculdade, já que a Lia falou que você estudou com ela, então você estudou em Uberlândia, eu também estudei lá. Né? Então nós somos conterrâneos aí de UFO, né, da Universidade Federal de Uberlândia. Boa. Mas obrigada, vamos participar aí e aprender bastante coisa diferente. Tomara que sim, espero que sim. Vai sim, com certeza. Legal, pessoal. Bom, boa noite a todos. Agradeço também esse convite que foi feito. Fiquei surpreso, na verdade, e muito contente também em poder, de alguma forma, aqui participar desse momento, né, que estamos todos aí vivendo
nova realidade, né? E com a certeza de que a gente precisa se acostumar o mais rápido possível, ou se adaptar o mais rápido possível, porque certamente o normal de antigamente já não será mais o mesmo quando as coisas retornarem, né? E eu fiquei pensando bastante, assim, quando a Liamara, né, fez esse convite, na forma como eu poderia trazer para vocês esse tema e trazer de uma forma um pouco diferente do que eventualmente vocês poderiam encontrar em livros que versem sobre esse assunto. Porque quando a gente está estudando, né, como vocês estão fazendo o curso de RH, né, e a gente recorre à literatura, vai buscar mergulhar nesses assuntos, em geral, eles vêm pré-formatado num capítulo, né, encaixa certinho, quadradinho, parece uma caixinha que a gente vai na prateleira, pega e deveria usá-la e depois devolver no mesmo lugar. Só que, na realidade, no dia a dia, né, na prática, não é bem assim. E a gente precisa entender que, realmente, e aqui especificamente falando de processos de gestão de pessoas, né, os processos todos ali se entrelaçam, né, entram um no meio do outro, que esbarra num outro, no segundo, terceiro. E se a gente não tiver muito claro em mente qual que é o foco, qual que é o centro dessas coisas, e aqui especificamente, né, a gente fala de pessoas, a gente pode correr o risco de, muitas vezes, dar muito mais atenção, peso ou valor para um ferramental, né, uma ferramenta que iria desbastar uma pedra bruta, e não olha tanto para a pedra bruta, né, para o diamante em si, que nesse caso são as pessoas. Então, a ideia de falar hoje aqui sobre a avaliação de desempenho 360, porque a avaliação de desempenho ela é, na verdade, uma ferramenta, e a gente vai falar disso, depois de refletir nisso, nessa forma como eu poderia trazer essa percepção um pouco diferente, eu enxerguei essa conexão, né? Falei, bom, como é que eu posso mostrar como esses processos todos de gestão de pessoas se conectam? E aí vem esse conceito de jornada do colaborador, né, que é o que mostra, de fato, toda essa interligação de 100% dos processos que a gente encontra dentro da área de RH. E deixa eu fazer uma pergunta só aqui. Eu estou fazendo alguns gestos aqui para a tela, mas eu acho que vocês não estão me enxergando, né? Não, ok. Matheus. Bom, eu vou me conter, então, nos gestos e vou me ater mais às palavras, então. Ok. Então, o conceito, né, que eu gostaria que vocês dessem um passo atrás antes da gente começar a entender um pouco mais sobre essa ferramenta de gestão de pessoas, que é a avaliação 360, eu gostaria de convidá-los a dar esse passo atrás para a gente falar um pouquinho da jornada do colaborador. E aí, quando eu fiz a escolha dessa imagem para colocar aqui, eu me atentei a alguns símbolos que, eventualmente, a gente pode encontrar num colaborador quando ele está ingressando numa organização, né? Então, é fato que essa pessoa não é necessariamente um colaborador, mas ela poderia muito bem representá-lo, né? Chegando ali no primeiro dia de trabalho, dando de frente já com a montanha, que ele desconhece o que tem por trás, são os desafios que ele vai encontrar nessa nova trajetória que ele está iniciando, trazendo nas costas ali a bagagem que ele já conquistou, todo esse trajeto que ele percorreu de formação, de vida pessoal, de vida profissional, né? Ele não sabe muito bem o que vai enfrentar, mas ele tem essa coragem de iniciar e ele tem essa necessidade, eventualmente, de seguir em frente. Ele precisa passar por isso, né? Ele precisa atravessar esse caminho. Agora, da mesma forma como esse cara está aqui, de frente a esse obstáculo, essa montanha, né, que a gente vê ao fundo, ele não chegou aqui do nada, né? Ele se planejou, ele se programou, ele pensou antes, ele escolheu qual caminho eventualmente iria seguir. E da mesma forma, o colaborador, né, quando entra numa empresa, eventualmente também consegue fazer boa parte dessas escolhas. Seja porque sempre sonhou em trabalhar naquela empresa e fez de tudo, né, para chegar lá, porque se capacitou, porque se candidatou a diversas vagas, né? Então, existe toda uma história prévia que vem e faz parte dessa estrada que as pessoas constroem dentro das organizações. Isso é o que a gente chama aí de jornada do colaborador, né?
Então, quando a gente olha mais de cima, a gente consegue ver que todos os processos que existem dentro, e aqui eu não esgotei todos eles, tá? Então não se preocupe se estiverem faltando alguns, não temos administração de pessoal, enfim. Aqui era mais para dar ideia. Eu digo o seguinte: todos os processos de gestão de pessoas, todos os processos de RH, eles fazem as suas conexões e ajudam a construir essa estrada, que é o que a gente intitula de jornada do colaborador. Então, inicia-se, né, desde lá do momento da atração, quando a empresa começa seus processos de recrutamento e seleção, e depois passando por um processo, né, de definição de benefícios e remuneração, que gera uma carta proposta para o colaborador e este aceita. E aí, na entrada dele na organização, que é esse processo de onboarding, né, e aí os primeiros 45 dias, onde ele é conduzido a uma primeira avaliação de experiência, depois, aos 90 dias, submete-se a uma segunda avaliação de experiência, e passa por os processos de treinamento, desenvolvimento, capacitação, a gestão do desempenho, né, que é o foco de hoje aqui, mas é apenas um dos processos de gestão de RH, né, e isso leva, obviamente, né, numa trajetória de transição de carreira, de mérito, de promoção, de crescimento, de desenvolvimento, até que chega o momento de encerrar essa trajetória dentro dessa organização. E aí é um encerramento por uma opção própria do colaborador, porque ele entendeu que ali o ciclo já se encerrou e ele precisa partir para um novo desafio, encarar uma nova montanha, né? Ou porque a empresa entendeu que ali o ciclo também se encerrou para o colaborador e aí resolve abrir espaço, né, para que novos colaboradores cheguem, para oxigenar, para trazer novas ideias, ou porque eventualmente esse colaborador vai se aposentar, né, e aí ele precisa também encerrar a sua trajetória. Então, a jornada do colaborador, ela traz todos esses processos conectados, né, integrados. E, obviamente, a gestão do desempenho por ser um dos processos está presente nessa jornada. E quando a gente faz esse recorte, nesse trechinho da estrada, a gente pode falar com mais detalhes sobre o assunto. Então, antes de entrar, né, no desenho ali de uma gestão de desempenho, eu acho que vale a gente falar um pouquinho da definição do processo de gestão de desempenho. E obviamente, né, a palavra já me denuncia aqui, é um processo de gestão de pessoas, né, assim como são os outros que a gente acabou de ver também. Mas especificamente esse de gestão de desempenho, ele busca dar sistemas, né, dar métodos, dar forma de fazer avaliações aos colaboradores que não sejam puramente aquela avaliação subjetiva, aquela coisa antiga vou até falar chefe, né, porque isso também é uma palavra bem antiga, do chefe indicar e falar, esse cara é bom e esse aqui não é tão bom, simplesmente porque eventualmente ele tem uma aproximação melhor com um e não com o outro. Esse processo de gestão de desempenho, ele quebra essa avaliação mais subjetiva, discricionária, de apontar o dedo. Aqui ele traz um modelo, um método, ele traz aqui, ou ele quebra, ele rompe todos os vieses que possam existir. E justamente por isso, por embasar em cima de dados, de fatos, a análise, né, a avaliação de cada colaborador, a gente consegue estruturar e dizer que esse processo de gestão de pessoas, chamado gestão de desempenho, ou gestão de performance, algumas organizações também chamam assim, é toda a base necessária para que se faça desenvolvimento das pessoas, buscando a capacitação, o crescimento, o aperfeiçoamento enquanto colaboradores, e, consequentemente, para que se conduzam ações de meritocracia. Então, não é por acaso que a pessoa vai crescer na companhia, vai ter um novo cargo, vai ter novos desafios, vai ter um bom salário, e isso vai perpetuando, né, ao longo da trajetória dele, ao longo da jornada dele. Mas porque ele é muito bem avaliado dentro de um ciclo de avaliação de performance. E quando a gente trata, né, desses ciclos, a gente pode elencar aqui alguns objetivos que geralmente aparecem em 90% a 95% das organizações que utilizam o gestão de performance como um dos processos, né, para olhar para pessoas. A primeira delas, o primeiro desses objetivos aqui que eu gostaria de elencar é a responsabilidade individual confrontada
com as estratégias da organização. O que isso significa? A gente consegue estabelecer uma conexão muito clara entre o que a empresa quer a longo prazo, e isso é a estratégia da organização, com aquilo que o colaborador precisa fazer hoje, ou no mais longo prazo, daqui 3, 6 meses, para que essas coisas se concretizem enquanto organização. Ou seja, eu olho lá na frente e entendo que para daqui 3 anos a minha empresa sobreviver, os colaboradores hoje precisam executar algumas coisas. E essas coisas, que eventualmente nós chamamos de metas, né, que a gente estabelece como os desafios individuais, elas são justamente essas responsabilidades que a gente está falando aqui, que se conectam com a estratégia da organização. Então, a gestão da performance é um processo que nos permite fazer essa conexão com a estratégia, e mais do que isso, nos permite fazer a tradução da estratégia para o dia a dia dos colaboradores. Porque, em geral, a estratégia da organização, ela é um campo de ideias mais filosófico, pensado a longo prazo, mas o dia a dia dos colaboradores é aquilo para já, ou seja, é algo mais pé no chão. E quem faz essa conexão entre um nível mais alto estratégico e o nível do dia a dia ali no chão, são justamente essas metas individuais. Por isso, um dos principais objetivos é garantir essa conexão das responsabilidades individuais com as estratégias da organização. Um segundo ponto importante que a gestão por performance traz a uma companhia é estabelecer de forma clara a cultura de reconhecimento. E aí já está justificado pelos pontos que eu trouxe atrás, de falar que a gente não tem mais aquela avaliação discricionária, subjetiva, onde o chefe apontava o dedo e porque era amigo ou não era amigo, levava alguma nota. Né? Aqui tem dados, aqui tem embasamento, e por isso é possível se construir essa cultura de reconhecimento. As pessoas entendem que aqueles que estão sendo reconhecidos estão sendo por mérito, e não por coleguismo, né, ou por protecionismo. Tá? Um terceiro ponto fundamental também é a questão do autoconhecimento. Né? As pessoas, quando fazem as avaliações, e a gente vai ver que uma das óticas de avaliação é a própria autoavaliação, é ele mesmo se avaliando, permite, quando uma pessoa se autoavalia, permite refletir a respeito daquilo que ela está colocando, né, da percepção dela, frente ao que era esperado. E isso mostra muito claro os alinhamentos e também os desalinhamentos que existem entre ele, indivíduo, e os valores da organização. Valores esses que se desdobram, né, das culturas, da cultura organizacional, que é a forma como a gente faz as coisas por ali. Então eu vejo exatamente como eu me conecto com os valores organizacionais, o que eu estou destoando, o que eu preciso, evidentemente, corrigir para me aproximar mais do que é esperado, do que a companhia espera de mim enquanto indivíduo. Um outro ponto, identificar as potencialidades, né, ou seja, os pontos fortes de cada um, e também aquelas fragilidades, que são os pontos a desenvolver. Então, a gestão de performance, ela permite a gente identificar cada um desses pontos. Tanto aquilo que a gente se destaca positivamente, quanto aquilo que a gente precisa, evidentemente, melhorar e desenvolver. E por isso, essa etapa seguinte, que a gente conhece, né, muito bem, que chama feedback, e embora conheça, não significa que se pratique no dia a dia. Existem muitas empresas e muitos líderes que não fazem, e isso deveria ser uma das coisas mais básicas na liderança, né? A questão de dar feedback, de acompanhar, são tão importantes, né? Então, feedback estruturado é fundamental. E o ciclo de gestão de performance, ele embute uma etapa exclusiva de feedback, onde a pessoa recebe todos os comentários que vão agregar valor para ela na construção da próxima caminhada, da próxima trilha que ela deverá percorrer até que um próximo ciclo de avaliação se inicie. Mais um ponto fundamental é a questão de desenvolvimento, né? Então, os planos de desenvolvimento individuais, os PDIs, eles nascem depois dessa etapa de feedback. E eles são também um dos grandes objetivos da gente ter uma gestão de desenvolvimento, né? De gestão de performance. Então, a gente faz objetivando também que, ao final do ciclo,
cada colaborador tem o seu plano de desenvolvimento individual bem estabelecido, traçado e pronto para ser executado. E por fim, mas não menos importante, a gente pode listar como um objetivo da gestão do desempenho o alinhamento entre o que o indivíduo espera e tem de expectativa de fato da sua carreira, né, e do que ele precisa concretizar, entregar para que esses objetivos sejam alcançados. Então, esse interesse dele de carreira e o que ele precisa fazer, executar e dar de resultado para a organização fica muito mais claro com a gestão de desempenho. Então, olhando esse processo de gestão de performance, gestão de desempenho mais no detalhe, a gente pode ter algo nesse sentido aqui. E aí eu digo algo nesse sentido porque, como ele é um processo, obviamente vai depender de cada organização. Cada organização vai desenhar o seu, né? O que a gente usa hoje lá na Cargo-X é exatamente este processo que está aparecendo na tela aqui. E em algumas outras empresas que eu passei, a gente tinha um processo muito parecido com este também. Alguns ajustes, eventualmente, na forma como se desdobrava a meta, mas em linhas gerais era muito próximo, tá? E aí eu gostaria de convidá-los a fazer essa leitura aqui desse slide, começando ali por resultados e percorrendo no sentido horário cada um desses pontos, né? Que são as fases dentro de um processo de gestão de desempenho. Então, o primeiro ponto, né, se vocês lembrarem, um dos objetivos é conectar o indivíduo à estratégia. Ele é justamente desdobrar ou definir metas individuais para cada colaborador da organização, deixando claro o que é esperado dele, né? E ali, para quem conhece um pouquinho mais de gestão de metas, existem, né, diversos modelos, né? Existe o gerenciamento pelas diretrizes do Falcone, os OKRs que estão mais em alta por conta das startups, né? Pelo caso do Google, que é o grande usuário do método de gestão do modelo de metas por OKRs. Mas independentemente de qual modelo a organização escolha, o mais importante aqui é que se estabeleça claro para cada um dos colaboradores o que é esperado dele, quais são as metas individuais que esse cara precisa entregar, né? E aí isso, obviamente, vai abrir num acompanhamento, né, num ciclo de gestão que a gente chama de rituais de gestão, que são todas as reuniões de acompanhamento, todos os momentos de apuração de indicadores, de resultado, para ver o quanto de fato essa meta está chegando ou não chegando, até que isso culmine num momento do ciclo de gestão de desempenho, que é justamente avaliar a performance de entregas daquele colaborador. E aí, essa performance de entregas, a gente fala que avalia tanto a entrega de resultados, que são as metas, quanto as questões mais comportamentais, que a gente está falando aqui alinhamento cultural e avaliações de competências funcional. Aqui eu trouxe da área porque a gente ainda não desceu lá para Cargo-X no nível indivíduo, mas a gente trabalha com avaliações de competências funcionais dentro de áreas, tá? E a terceira etapa dentro desse ciclo de gestão de desempenho, depois de executar essa avaliação dessa performance, é começar a falar de carreira. E aí a gente tem também uma parte que a gente vai abordar nessa discussão aqui de hoje, que é falar sobre ferramentas de alocação de pessoas em box de desempenho, que é online box, comitês de discussão, e esses comitês estabelecem, né, já o início, o embrião dos próximos passos de carreira de cada um dos colaboradores que estão sendo avaliados ali. E, finalmente, isso abre numa quarta fase do ciclo de gestão, que é justamente a construção dos planos de desenvolvimento, para que esse colaborador trace ali a sua rota de desenvolvimento, o seu crescimento, né, e conquiste o seu próximo passo. Tudo isso, obviamente, porque teve o seu aporte ali dado pelo feedback. Então, esse ciclo de gestão de desempenho que a gente acabou de percorrer aqui no sentido horário, ele traz toda essa questão, né, de tirar essa subjetividade na avaliação, na compreensão de cada colaborador. E aquele tópico específico lá do título que a gente falou, da avaliação 360 graus, ela é apenas uma ferramenta que entra nessa etapa do ciclo. Então vejam que quando eu falei, né, da importância da gente sempre lembrar quem é que está no centro,
e saber de fato quem é a joia, quem é o diamante bruto que precisa ser lapidado, e não ficar se preocupando tanto assim com a ferramenta em si, é justamente por isso. Porque independentemente da escolha do ferramental que a gente vai ter para avaliar a pessoa, no final das contas, o que a gente quer que aconteça é que o colaborador tenha sido avaliado de maneira justa e que, portanto, tenha tido um bom feedback, consequentemente tenha tido um bom plano de desenvolvimento e, consequentemente, consiga alcançar os seus sonhos enquanto pessoa. Isso porque existe aquela jornada. E esse cidadão está percorrendo essa jornada. E a gente não quer, eventualmente, que ele saia dessa estrada que ele está construindo dentro da organização. Né? E aí, entrando mais no detalhe agora da ferramenta em si, que é um dos pontos que a gente veio aqui hoje bater esse papo, a avaliação de 360 graus, ela traz justamente, né, ela faz justamente esse peso, né, de dois pratos de uma balança. Né? De um lado, ela olha para metas, que é preto no branco, são os números, é aquilo que a gente estabeleceu que deveria ser alcançado, e tem número para medir, então não tem o que fugir. E traz, por outro lado, uma percepção um pouquinho mais subjetiva, que é justamente essa análise de comportamentos, das competências que esse colaborador traz. Porque, de um lado, eu olho o que esse cara deveria entregar, que são as metas, e do outro eu olho como ele deveria fazer isso. Porque pensando em termos de organização, de nada adianta ter um colaborador que bate todas as metas, é o cara que mais entrega resultados, mas ao mesmo tempo é o cara mais odiado, porque ninguém atura ficar com ele, porque ele não é um bom líder, porque ele não é um bom companheiro, ele não trabalha em equipe. Né? Então ele precisa balancear, esse sistema de pesos e contrapesos precisa existir. Da mesma forma que não adianta eu ter um cara, quando a gente fala em comportamentos organizacionais, em representar a cultura da organização, quando você pensa num dos valores da organização, por exemplo, um dos valores é a integridade. Quando a gente fala de integridade, fulano de tal vem à mente. Não adianta esse cara ser exemplo de valor, mas ao mesmo tempo não conseguir entregar nada de meta dentro da organização. Precisa existir esse balanço, para que não aconteçam esses incentivos perversos de só pesar um dos dois lados do prato. E aí a avaliação 360, que é isso que a gente acabou de listar aqui, que olha esses dois lados, lado de meta e lado de competências, ela tem esse título de 360 justamente porque não seria muito justo que apenas uma personagem analisasse ou avaliasse um determinado colaborador da organização. Então, a maneira mais lógica e mais correta que se encontrou de fazer isso foi pensar o seguinte: quem são as pessoas que se relacionam com o colaborador que vai ser avaliado, né? E dado que elas se relacionam, né, como cada uma delas visualiza, enxerga esse cara, em termos de entrega de resultados, em termos de comportamento. E aí nasceu, então, essa percepção, né, com o colaborador foco centro desse círculo aqui, essa avaliação 360 graus. Este exemplo que eu estou trazendo aqui é o que acontece hoje para a gente lá na Cargo X, tá? Então, a gente tem, de uma ótica de avaliação, o gestor, né, analisando o determinado colaborador, uma outra ótica que são os subordinados dessa pessoa, né, quem está abaixo dele, uma terceira ótica que são os pares desse colaborador, ou seja, as pessoas que também respondem ao mesmo gestor que ele, e uma quarta ótica que são os convidados. E ali de convidados, a gente traz geralmente clientes internos desse cara, ou seja, quem são as pessoas, e aí é interno, né, dentro da organização mesmo, né? Quem são as pessoas ali dentro da organização que, de alguma forma, se alimentam das coisas que ele faz, sejam, né, relatórios, sejam processos que ele conduz. Então, quem são essas pessoas que se relacionam com ele e que, obviamente, já não fazem parte de um dos outros grupos avaliadores, né? Porque não pode ter esse erro também de uma pessoa avaliar duas vezes um determinado, um outro colaborador aqui, né? Os pesos que eu coloquei aqui são pesos que a gente utiliza lá na organização e, em geral, né, obviamente, o peso maior está, de fato, na ótica do gestor, porque é o cara que tem maior impacto no desenvolvimento
desse colaborador avaliado, né? E, consequentemente, também nas entregas dele, né? Então, deveria ter também um maior peso nessa avaliação. É o cara que, eventualmente, deveria estar mais próximo a ele no dia a dia, sabendo ali o que ele tem feito, o que ele tem entregue, né? E como ele tem se comportado. Agora, existem também, então essa é a ótica 360, né? Mas óbvio que nem sempre é possível iniciar um processo de avaliação e gestão de desempenho já aplicando todas essas óticas. Ou nem sempre a pessoa que está sendo avaliada tem essas óticas todas. Eventualmente ele não tem subordinados, ou eventualmente ele não vai ter pares, né? Então o que acontece é que a gente pode trabalhar com uma percepção um pouco mais simplificada de avaliação, que é o que a gente chama de 180. O 180 é essa vertical, né? E aqui ele tem uma avaliação de quem está acima dele, diretamente, o gestor, e quem está abaixo dele, que são subordinados. Tá? Agora, se ele tivesse, em vez de subordinados, não tivesse subordinados, mas tivesse uma avaliação de pares, também daria ali um ângulo de 180. Né? E existe uma mais simplificada ainda, que é a 90 graus. Essa é a avaliação apenas do gestor em relação ao colaborador. Essa avaliação aqui é o que a gente utiliza, em geral, nas avaliações de experiência de 45 dias, né, lá na jornada do colaborador, quando ele ingressou na organização. Os primeiros 45 dias ele é avaliado para ver como é que ele está se desempenhando, como é que está sendo a adaptabilidade dele. Depois de mais 45 dias, portanto, já batendo os 90 primeiros dias de casa, é novamente avaliado e toma essa decisão de efetivar o contrato com essa pessoa ou encerrar. Esse formato de 90, ele traz a percepção do gestor. E aí, o que eu não disse em nenhum desses três, mas que acontece, é que a pessoa também se avalia, independentemente da ótica que a gente estiver falando. Seja na 360, na 180 ou 90, o colaborador também se avalia. Mas essa autoavaliação, ela é apenas de referência. A gente só utiliza como parâmetro comparativo. Né? Num processo de avaliação, de gestão de performance, onde toma-se decisão de carreira, a gente não poderia levar em consideração o peso que a pessoa se deu, né? Que a pessoa se auto, né, avaliou, porque não seria muito justo, né? Existem pessoas que de fato têm a maturidade para ser crítico o suficiente, mas ainda existem aquelas pessoas que precisam passar por um processo ainda de compreensão do que é a gestão de desempenho e que, portanto, ainda estão ali se enxergando como a nota máxima dentro de cada um dos quesitos avaliados. E isso a gente sabe que não é uma realidade. Não existe pessoa que não tenha pontos a desenvolver. Não existe pessoas que não tenha fragilidades. Né? Então, por esse motivo, a autoavaliação ela serve apenas de parâmetro, apenas de referência, e não é levada em conta dentro dos processos de decisão. Agora, como é que a gente avalia, né, essas competências? Porque eu falei que a avaliação acontece tanto do lado de metas quanto do lado de comportamentos, né, do lado das competências. Metas está muito claro, se você tem definido qual é a meta, qual é o indicador, qual é o valor que precisa ser atingido, atingiu ou não atingiu, ou é um percentual do que era esperado, né? Eventualmente tinha a meta de faturar 100 milhões de reais até o final do ano. Né? Aquele gestor especificamente conduziu a unidade dele de negócio, a fábrica dele, e faturou 90 milhões. Então você tem um número, você tem um percentual de quanto ele chegou naquela meta, né? 90% nesse exemplo. Mas quando a gente vai para comportamentos que são mais qualitativos, né, e não tem tanto ali essa percepção numérica, a gente precisa ter uma escala para fazer essa avaliação. E a gente utiliza lá na Cargo X uma escala de 4 notas possíveis. São essas: a não apresentado, quando o comportamento de fato não existe, é apresentado, mas abaixo do esperado, né, está ainda em desenvolvimento, o comportamento adequado, que é aquilo que a gente realmente entende que é o correto e deveria ser mantido, e o comportamento referência, que é aquele cara que você lembra dele quando trata daquele comportamento específico. Né? Então, por exemplo, um dos nossos comportamentos lá é a atitude de dono, né? Um dos nossos valores. E aí esses valores a gente extrapola em alguns comportamentos. E aí especificamente sobre a atitude de dono a gente poderia ter lá, né, como um comportamento nosso. Em todas as suas decisões e atitudes, sempre atua pensando nos melhores interesses para a empresa.
Quem é que vem à tua mente quando você pensa atuando sempre, né, com os melhores interesses? Ah, é o Antônio. Então, cara, esse cara é uma referência nesse sentido. E ele leva 4 nessa avaliação. Então, a gente olha para cada um dos valores e dos comportamentos e das competências funcionais e dá uma dessas 4 possibilidades de nota aqui. Seja abaixo do esperado, lá não apresentado, abaixo do esperado, adequado ou referência. E essas notas, quando somadas à questão de metas e resultados, geram para a gente um relatório individual, né, que é exatamente o relatório de desempenho de cada colaborador. Então aqui eu trouxe uma primeira folha do relatório, apenas para servir de exemplo. Eu peço perdão até porque não está muito legível, mas a ideia aqui é que a gente utilize esses relatórios para as tomadas de decisão. Então a gente consegue olhar o desempenho dele em relação aos comportamentos culturais, né, alinhamento cultural da organização, e ali a gente consegue cruzar, né, cada uma dessas linhas coloridas que tem aqui, a gente está comparando ele, a autoavaliação que ele fez, que é o tracejado, então como ele se percebe, comparando como o líder dele percebe ele, que é um azulzinho, mais claro, comparando como os subordinados o veem, que é esse amarelo, né, comparando como os pares dele o enxergam e como os clientes o enxergam. Então você consegue ver exatamente as diferenças de percepções. Então veja que ele é extremamente, essa pessoa que é extremamente conservadora, sob a ótica de avaliação, quando olha no valor simplicidade. A menor nota é a dela, né? Mas ela tem aqui uma nota em trabalho em equipe que está superior às percepções do gestor, dos pares e dos convidados, que é um grupo que é formado aqui, que não é nem par, nem gestor, nem subordinado, né? Do lado direito aqui do relatório, né, do lado direito, não, do lado direito da tela, né, do lado esquerdo do relatório, a gente tem a mesma percepção, só que olhando agora questões dessa pessoa que está sendo levada em análise com outros que estão sendo julgados dentro de um mesmo comitê. Então eu vou explicar um pouquinho para frente o que é esse comitê, mas a ideia aqui é que exista uma reunião ali, um grupo, né, de gestores que vão receber um compilado de relatórios desses, então vão receber ali 20 relatórios desses de um determinado grupo de colaboradores e vão avaliar e tomar decisões em relação a esses 20 colaboradores. Então essa parte do lado esquerdo aqui do relatório é justamente essa comparação da pessoa em relação às outras pessoas daquele mesmo grupo de comitê que será avaliado. E a parte de baixo aqui, que são essas barrinhas coloridas, elas são as competências que a gente analisa em relação à função, né, exercício da função. E os comportamentos que ali a gente estava avaliando eram pensamento crítico analítico, visão integrada, foco em resultados e foco no cliente. Para as mesmas óticas de avaliadores, gestor, autoavaliação, pares, subordinados, né, sempre mantendo essa mesma lógica. Essa é a parte superior ali do relatório, né, de onde está vindo essa área mais sombreada. E essa parte de baixo, essa tabela, ela traz justamente aquelas informações que estavam no gráfico, né? E aqui a gente consegue exatamente perceber aquele ponto que eu destaquei no gráfico lá de cima, né? Na linha autoavaliação, que é essa primeira linha, no quesito trabalho em equipe, a pessoa se autoavaliou, ela se enxerga, né, numa escala que vai de 1 a 4 como nota 3. Entretanto, na percepção do gestor e na percepção dos pares dela, o trabalho em equipe não é bem abaixo. Está em 2,33 para gestor e 2,58 para os pares. Esse é um ponto que indica, né, necessidade de alinhamento. Então, o gestor dela, quando for falar no feedback, precisa trazer a ela essas realidades, essas percepções de que o trabalho em equipe que ela tem, talvez precise, de fato, ali uma atenção maior, porque as outras pessoas que relacionam com ela não enxergam tanto assim, né? Então, reparem que esses relatórios que são os compilados, né, pós-avaliação, são fundamentais para que a gente, de fato, tome todas essas decisões mais sustentadas em cima de dados, e não apenas
em subjetivo, né? Acho que você tem realmente um bom trabalho em equipe. Não é isso. A gente tem várias óticas aqui de avaliação. A nota final comparada dela nesse pilar é abaixo ainda da média dela. Então, esse ponto merece atenção na hora de uma discussão, de um feedback, de uma orientação, para que ela se atente e possa, então, se desenvolver e, de fato, atingir esses 3 que ela enxerga hoje como ela está atendendo, né? Bom, e aí, né, que eu falei um pouquinho lá de comitê, a ideia é que esses relatórios todos que a gente tem ali, que gera para cada um dos colaboradores, então lá na Cargo X a gente está falando de 300 colaboradores, né? Então são 300 relatórios individuais gerados, vamos tirar apenas o grupo dos diretores, que não vão fazer parte desse processo, mas vão ser 295 pessoas que terão seus relatórios individuais gerados e serão avaliados dentro de um comitê de diretoria, ou de uma gerência mais acima, conforme a gente for descendo esses níveis, né, hierárquicos, né, a gente vai trazendo, obviamente, os gestores das pessoas para avaliar. E a ideia dentro desse comitê é, utilizando esses relatórios que foram gerados na avaliação, analisar a pessoa e discutir caso a caso, trazendo algo que não foi capturado lá na avaliação, que são os contextos existentes no meio. O que isso significa? Imagina que a gente tinha, para esse ano, uma determinada meta de vender o número de pacote de viagens, né, uma empresa de viagens. E aí, no meio do caminho, apareceu o Covid-19 e essa meta de pacote de viagens foi literalmente para o saco, né? A pessoa que tinha essa meta, ela não vai conseguir entregar. E aí, quando você faz a avaliação, você fala, bom, esse cara aqui entregou apenas 15% do que era esperado dele para o ano. Isso não é justo, né? Não é o que aconteceu de fato. Então, o comitê é onde a gente leva o contexto do que aconteceu. Então, pô, esse cara tinha realmente uma meta de tanto, mas não conseguiu entregar por isso. O comportamento que essa pessoa está apresentando aqui e que está sendo indicada pelos pares dela, eventualmente, como um ponto negativo, na verdade é porque aconteceu essa situação, e após essa situação, os pares realmente começaram a enxergá-lo de maneira diferente. E aí o comitê vai entender, usando tanto os dados que ele tem em mão, quanto os contextos que são apresentados, o que faz sentido para aquela pessoa, né? E baseado nisso, a gente utiliza mais uma ferramenta dentro desse processo, que é o que a gente chama de 9 box. São essas 9 caixinhas aqui, onde a ideia é que, na saída dos comitês, cada colaborador esteja presente em uma das caixinhas desse 9 box, seja alocado em uma das caixinhas desse 9 box. E que caixinhas são essas, né? Se a gente olhar o eixo X aqui, o eixo horizontal, ele olha para a entrega de resultados, que são aquele prato da balança que fala de metas. E o eixo vertical, ele enxerga a parte que são os valores, enxerga a parte mais de comportamento, de alinhamento cultural. Então a gente vai navegando dentro dessa matriz 9 box e a gente, obviamente, né, quanto mais lá na ponta direita superior, né, que é o talento, melhor. Esse cara entrega um baita de um resultado e tem um alinhamento cultural fantástico com a organização. Esse cara realmente é um talento, é o que a gente chama de imperdível. Esse cara a gente não pode, de jeito nenhum, deixar sair da organização. Tem que treinar, tem que capacitar, tem que dar mérito, tem que dar, tem eventualmente avaliar uma promoção, se for o caso, né? Porque mérito é reconhecimento, né? Aumento salarial. Agora, nem sempre o aumento salarial ele vem seguido de uma promoção, de um novo cargo, né? E essas pessoas que se encaixam dentro desses boxes de talento, A1, elas precisam ser olhadas com atenção, com carinho. Na verdade, o box B1 e o box A2 também são boxes fantásticos, são um box potencial. Essas pessoas também precisam ser avaliadas, analisadas, né, com bastante atenção, para retenção. Então, investir em treinamento, né, investir em melhores remunerações, né? E à medida que a gente vai trazendo mais para baixo, obviamente a gente vem caminhando na linha daqueles colaboradores que já não fazem mais sentido a gente manter dentro da organização. É a chegada daquela etapa, aquele momento lá do encerramento na jornada deles. Porque aí eles abrem espaço para oxigenar, para chegar novos colaboradores, para abrir realmente
essa porta de entrada para outras pessoas. Então, o Ninebox, que é essa ferramenta de alocação, digamos assim, né, do desempenho final dentro de uma gestão de performance que a gente tem, ele é fundamental para nos dar realmente esse mapa de como as pessoas estão e quem a gente deve ter mais atenção e quem eventualmente a gente precisa realmente fazer o encerramento, né, e desligar. E aí, a saída disso, né, a saída desse comitê, ela culmina naquela última etapa do ciclo, né, que é a parte de trazer o feedback do gestor. Então, o gestor, munido de todas essas informações que foram discutidas no comitê, de todo o contexto que foi levantado, né, de toda a alocação de Ninebox, porque esse cara entra num box, aí uma outra pessoa entende que não é ali que ele deveria se encaixar. Todas essas discussões, ele vai formatar um feedback, obviamente filtrando o que pode ser passado, focando principalmente naquilo que precisa ser desenvolvido e naquilo que deve ser potencializado, e passa esse feedback para o colaborador. E a saída desse feedback é o colaborador estabelecer, obviamente, né, amparado pelo seu gestor, um plano de desenvolvimento individual que vai focar, trabalhar nas suas fragilidades para que ele possa superá-las e vai também focar em potencializar aquilo que ele se destaca como positivo, porque é, de fato, o que vai alavancá-lo cada vez mais dentro da organização. E trazendo, obviamente, essa questão de importância de liderança para dentro da gestão de pessoas, né, é necessário que se estabeleça rituais de acompanhamento desse plano, porque também não adianta nada estabelecer, dar um feedback, montar um belo plano e não executar, né? Morrer na praia, é o que a gente chama ali de resoluções de ano novo. Você, no final do ano, estabelece um monte de iniciativas e só lembra das iniciativas no próximo dia 31, quando você vai escrever um novo plano. Então, não funciona assim. Quando você estabelece um plano, você precisa executar, pôr em prática. E é fundamental que a gente tenha rituais de acompanhamento disso com os nossos líderes, né, com a liderança, porque eles vão nos orientar, vão nos estimular, ou deveriam, pelo menos, estimular, para que a gente realmente alcance esse desempenho superior, né, no próximo ciclo de avaliação. E aí, resgatando o ciclo, né, a gente comentou rapidamente aqui por essas etapas e deu um foco um pouco maior na avaliação 360, que é essa área sombreada. A gente precisa lembrar que tudo isso, na verdade, existe, e volto àquele ponto inicial, onde eu disse que o mais importante é quem está no foco do negócio, não necessariamente o ferramental que vai ser o apoio ou a parte satélite que gira em torno desse sistema todo, né? A gente precisa resgatar e entender que, na verdade, tudo isso existe e só faz sentido existir porque no centro está pessoas, né? No centro estão as pessoas, no centro está o colaborador que em algum momento da vida dele iniciou essa trajetória, essa jornada conosco, e em algum momento ele vai encerrar. E ali a gente precisa saber exatamente quem são os colaboradores que a gente quer manter ainda nessa estrada, ainda conosco, né? E quem são aqueles que eventualmente a gente pode deixar abrir espaço para novos entrantes. Tá bom? Bom, era isso que eu tinha aqui nem vi quanto tempo foi, hein? Deixa eu fechar aqui meu compartilhamento para ver se agora minha câmera consegue me mostrar. Só um momento. Eu acho que ela está desabilitada, Matheus. Clica sobre ela e aí ela vai habilitar. Agora vai, ó. Agora vai. Agora vai. Agora foi. Aê. Apareceu? Bom, para mim conseguiram foi acompanhar? Excelente. Sim, foi excelente a palestra. Você colocou vários pontos extraordinários e essa parte da caixinha lá do Ninebox, eles não conheciam, e essa explicação também foi bem prática para eles. Eu tenho uma dúvida e depois a gente abre para as perguntas. Se alguém quiser fazer pelo chat, eu também vou acompanhando e passo para o Matheus, tá? Mas o processo parece ser muito perfeito, né? Como você diz. Só que nós sabemos que, dentre os pares,
pode haver conflitos e, que nem você disse, são pessoas e as pessoas, em algumas vezes, se comportam de maneira que nem sempre é correta. Então, dentro da avaliação 360, quando o profissional ele é avaliado por mais pessoas, você acha que ainda pode ter uma forma de manipulação entre os pares para combinar um resultado negativo, uma avaliação negativa para aquele colaborador, Matheus? Olha, excelente pergunta, hein? E na verdade é meio que uma fogueira, né? Eu vou dizer que sim, que eu acho que acho que pode existir. Isso vai depender muito da maturidade de cada organização, né? Agora, o ponto que a gente tem que se preocupar é o seguinte: se isso acontece, é um problema de comportamento, né? E comportamento é exatamente uma das óticas de avaliação dentro de um ciclo de gestão de performance. Então, alguém ali que está praticando comportamento, está praticando um comportamento que não é adequado, né? Sejam as pessoas que combinaram para avaliar mal, e a pessoa que está sendo avaliada mal não merecia, ou, de fato, aquele cara que está sendo avaliado de forma negativa é a avaliação que lhe era cabível, e aí está tudo bem, as pessoas avaliaram porque estão sendo honestas no ciclo. Se o grupo combinou para prejudicar alguém que não merecia ser prejudicado, é um deslize de comportamento muito forte, e ali entra a necessidade da liderança estar presente para capturar essas coisas, e lá no comitê, quando eu falei que tem essa contextualização, indicar que pode estar acontecendo alguma coisa nesse sentido. O que ajuda também a gente a ter essa percepção de que algo pode estar muito estranho, seja por bem ou por mal, são as demais óticas de avaliação, do próprio gestor, dos subordinados dessa pessoa. Por que os subordinados estão avaliando esse cara tão bem? Os clientes internos estão avaliando essa pessoa tão bem? O gestor também não tem uma percepção ruim, mas os pares estão avaliando ele de forma negativa. Aí isso chama atenção e precisa ser discutido no comitê. Não dá para sair do comitê sem uma decisão. Agora, eu volto a dizer que um problema de comportamento, em geral, não deve ser... dependendo do comportamento, a gente não pode ter muita tolerância, né? Se for muito grave, realmente colocar naquela caixinha do C3 lá, que é uma parte mais crítica e que precisa encontrar outra empresa, onde essa empresa aceite esses comportamentos que eles estão praticando. Mas pode. Eu entendo que é possível, não é desejável. Mas é possível. Pessoal, vocês podem ativar a mãozinha ou falar pelo chat para o Matheus responder, tá? A Lucimara. Olá, Matheus, tudo bem? Oi, Lucimara, tudo? E você? Joia. Matheus, primeiramente, eu queria te parabenizar pela apresentação, tá? Eu sou da área também de recursos humanos, né? Então já acompanhei bastante sobre o assunto. Você explanou de uma forma bem didática e bem atualizada, porque nem você falou, muitas vezes quando você trabalha esse componente, você pega coisas, às vezes, de livros e tudo mais, uma coisa que já não se aplica, não cabe mais nas empresas atuais, né? E você trouxe aí conceitos bem atuais, né, sobre essa questão de performance, avaliação 360 graus. Primeiro, uma coisa assim, vou até fazer um comentário, não sei se você... Eu acho interessante quando o pessoal da engenharia entra nessa área de gestão de pessoas, né? Porque vocês conseguem, pela formação, né, trazer uma métrica que é uma dificuldade para o pessoal de gestão de pessoas, de deixar objetivo muita coisa que é subjetiva, né? Então, a facilidade que vem com os números, né? Eu sou formada em economia, né? Mas é legal a gente ver vocês, né, trabalharem o subjetivo e trazer, através de gráficos, né? Igual a planilha lá, né? O Ninebox. Quer dizer, vocês estão trazendo a engenharia ali para a área de gestão de pessoas. Então, parabéns, eu acho bem legal. Já tive a oportunidade de conhecer outros engenheiros que entraram para essa área e ajuda bastante. Nada contra os psicólogos, mas às vezes fica muito subjetivo na avaliação de desempenho, você ter, às vezes, um grupo só de psicólogo, né? Então precisa realmente esse grupo de vocês aí. Agora, a minha pergunta é o seguinte,
eu já acompanhei, eu já participei, né, de avaliação 360 graus, já acompanhei algumas empresas. Por que você acha que ainda é difícil as empresas realmente incorporar isso? Porque o que acontece? Às vezes se contrata consultorias, se paga caro, muito caro, né, para fazer toda essa avaliação e engaveta. Essas avaliações, normalmente, elas são engavetadas. E, às vezes, a gente se pergunta, né, por quê? Né? Onde que, na sua percepção, assim, por que as empresas ainda estão engavetando essas avaliações 360 graus? Não sei se ficou claro aí a minha pergunta. Ficou sim. Eu estava até entendendo que ela ia ir por um caminho, mas quando você traz engavetar, eu começo a pensar que poucas pessoas podem engavetar os resultados. E a minha percepção é que essas pessoas são, de fato, quem tomam decisões ali dentro da organização. Então, a gente está falando de alta liderança. Então, se a alta liderança não compra, e tudo que é relacionado à gestão de pessoas, né, a gente está falando desde cultura organizacional, o próprio processo de recrutamento, se a pessoa realmente não entende que é necessário ter um processo justo, que não coloque ali somente quem é parceiro dele ou quem é conhecido, mas que abra a porta para quem realmente tem condições de disputar aquela vaga. Independentemente do processo de gente, né? Se não tiver apoio da liderança, vai ser difícil realmente dessas coisas acontecerem. A gente vai desenhar, vai ficar bonito, mas não vai colar na prática. Então, eu entendo que a liderança tem um papel fundamental de fazer com que essas coisas aconteçam, de estimular que aconteça. E ali, dando um exemplo, né, próprio, assim, é um processo, né? Eu estava falando que estava entendendo que estava indo para um outro caminho, porque ele é um processo também muito difícil de se construir. Não é assim, a avaliação 360 é só colocar o gestor avaliando, seu direto, subordinados avaliando também essa pessoa e os pares, mas entendam que dentro de uma organização isso é uma rede extremamente complexa. Montar essas redes de avaliação, você tem gestor que tem ali 10 pessoas embaixo dele, aí tem mais 5 pares do outro lado, aí você tem mais 7 clientes internos do outro. Então você vai construindo uma rede, e a gente fez isso no ciclo anterior, que foi agora um pouco antes da Covid. Inclusive os comitês começaram lá no escritório e finalizaram já online, né? Mas a gente chegou a fazer uma rede ali que tinham pessoas que avaliavam 90 colaboradores dentro da organização, diante de todas essas conexões que se faziam, ora como um direto, ora como o gestor, ora como um par. Então estava um absurdo, ora como um cliente interno. Então tem toda essa complexidade que também pode atrapalhar. Dada essa complexidade na construção, isso pode ser um fator que prejudica ou que dificulta a implementação e, consequentemente, né, as próximas rodadas, porque isso é um ciclo, né? A gente fez um ciclo agora em março e a gente vai fazer um agora em agosto. Então imagina que o processo ele não pode ser muito burocrático, porque senão você vai rodar isso uma vez no ano, uma vez a cada 2 anos, e já não começa a fazer tanto sentido. A gente está falando de um processo de avaliação com foco em desenvolvimento de pessoas. Agora, a liderança precisa comprar. Né? A gente não tem nenhum diretor que deixa de executar qualquer uma das suas avaliações. Então, eles vão fazer 20, 30 avaliações, mas eles vão cobrar o time que façam. E é o processo que tem que ser executado. Se não tiver um patrocínio ali em cima, realmente fica muito difícil fazer. Você falou uma palavra que realmente acho que é a chave, né, que é a maturidade, né? E aí a alta liderança tem que ter essa maturidade, né, de comprar a ideia, porque assim, as empresas que eu conheci, participei até, foi muito pelo modismo, né? Tem que fazer a avaliação 360 graus, você falou, né? Pega, vai fazendo, não é um processo realmente complexo. Eu acho que a avaliação, ela cria uma expectativa em quem está sendo avaliado, então tem que tomar muito cuidado com a criação de expectativa, então por isso que é um processo sério, né? Que tem que ter realmente, igual você apresentou aí, todo um processo muito bem desenhado, porque você está trabalhando com expectativas. As pessoas querem esse feedback, não é necessariamente um aumento de salário, mas tem que ter um feedback realmente, né, para poder
validar, porque senão no outro ano, lá vem de novo esse negócio de avaliação de desempenho, né? E já sabe que não vai virar nada. Então, cria-se uma cultura, né? Não vou responder esse negócio, vou responder de qualquer jeito, porque sabe que vai responder e não vai acontecer nada, né? Então, tem que tomar muito cuidado para não ser uma coisa de modismo, né? De que todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Né? E só para finalizar, você acha que a gente consegue fazer avaliação de desempenho 360 graus em pequenas empresas? Ou isso é só para grandes empresas? Eu entendo que sim. Eu entendo que ela não se aplica apenas a empresas maiores. Aliás, a própria ferramenta que a gente utiliza é a ferramenta de uma startup que tem 60 pessoas, chama CultureRocket. É uma empresa realmente voltada para desenvolvimento de software, é uma HR Tech, né, que ela desenvolve soluções de RH. E ela tem uma concorrente ainda menor que ela, no Sul. Existem, obviamente, outras diversas aí, soluções, né, mas só para listar o tamanho das duas. A primeira eu disse que tem em torno de 60, essa tem em torno de 30, 35 colaboradores, eles executam da mesma forma, então não vejo problema. Agora, é óbvio que se você estiver falando de uma empresa de 10 pessoas, fazer uma avaliação 360 ali, levando em consideração, né, poxa, esse cara está sendo avaliado dificilmente vai ter uma estrutura tão vertical ali, realmente ela vai ser mais horizontal, né, um gestor e algumas pessoas ali que são responsáveis pelos seus processos, são todas pares. Vai ser o seu 360 necessariamente, mas mesmo sendo um 180, que é o cara sendo avaliado pelo gestor e sendo avaliado pelos pares, já vale a pena. Ótimo. Muito obrigada. Adorei a sua apresentação. Eu que agradeço. Mais alguém, pessoal? Eu, Lia, Marcela. Pode falar, Marcela. Boa noite, Matheus. Boa noite. Parabéns pela apresentação, foi excelente mesmo, bem dinâmica, eu gostei bastante. Obrigado. Bom, uma das minhas perguntas é que a Lucimara acabou de fazer, né, da grande e da pequena empresa, e a outra pergunta seria em relação a quem poderia fazer essa avaliação, se a empresa contrataria uma consultoria ou se o próprio RH da empresa faria essa avaliação. Tá, você está falando do desenho, né? Porque a avaliação em si, a avaliação em si, quem vai executar na hora vão ser os colaboradores, mas para isso, obviamente, eles precisam dos parâmetros, né? Então, poxa, como é que eu vou avaliar essa pessoa em relação aos comportamentos? Quem é que descreveu ou desenhou esses comportamentos? Em geral, a gente deixa na própria mão do RH conduzir a construção dos comportamentos. Agora, conduzir não significa que ele vai se isolar numa salinha e desenhar os comportamentos da cabeça e ponto. Conduzir é envolver as pessoas que fazem parte da organização para entender quais são os comportamentos que a gente espera, né, enquanto empresa, enquanto organização, e ali sim, desenhado cada um dos comportamentos, validados, né, obviamente, a gente abre essa avaliação de desempenho. Então, a construção, ela pode ser feita pelo RH. A gente, inclusive, fez agora, nesse último ciclo, nosso primeiro ciclo foi apenas em cima de comportamentos culturais. Então, a gente tem lá 9 valores, cada um desses valores tem em torno de 3 ou 4 comportamentos. Um deles eu acabei até passando para vocês aqui, né, atitude de dono, e falei qual que era esse valor, qual que é esse comportamento, perdão. Então a gente tinha esses 9 mais 3 ou 4 comportamentos para esses 9. E para esse ciclo recente agora de março, a gente adicionou aos comportamentos culturais os comportamentos funcionais. Então, a gente falou, atitude de dono, foco no cliente é um comportamento funcional. Mas o que a gente entende que é foco no cliente? Aí vem as descrições. Poxa, esse cara atende o cliente de forma educada, sempre preocupado em fazer, a dar o melhor tratamento, em buscar solução.
Então, descreveu um primeiro comportamento. Tem mais alguma coisa que descreve foco no cliente? Tem mais esse aqui e tal. Então, ele descreve em torno de 3 ou 4 comportamentos no máximo para cada uma das competências, né? E aí a gente definiu mais 11 competências, né? Então, atitude de dono, pensamento analítico, pensamento crítico, né? Todos aqueles que a gente listou ali no relatório. E aí as áreas, obviamente, né, para não ficar um volume muito gigantesco, as áreas podiam escolher até 4 comportamentos na função e trazer esses 4 para dentro da avaliação deles, né? Mas a gente fez isso em conjunto. A gente definiu, bom, quais são os principais comportamentos que a gente entende, são esses, e o que a gente espera, então, né, como é que a gente exemplifica isso? Porque se eu falar para você assim, ó, vamos avaliar simplicidade, e não falar qual que é o parâmetro, o que é simplicidade, você vai entender uma coisa, eu vou entender outra, e aí a gente já não tem mais uma base comum de referência. Então, essa construção, o RH consegue organizar e encabeçar, mas ele não deve fazer isolado numa salinha ali fechada, sabe? Precisa envolver colaboradores de outras áreas. Não precisa ser todo mundo, mas tem que ter representantes de diversos times. Numa empresa mecanicista, uma empresa onde o pessoal, os funcionários precisam sempre bater metas. Essa avaliação 360 graus seria interessante também, por conta, sim, de avaliar mesmo as metas deles, né? As empresas geralmente mecanicistas. Tem. Eu vejo de forma positiva, porque a avaliação avaliação, né, 360, não apenas em cima dos resultados, mas trazendo também o comportamento e posteriormente levando isso a um comitê, ela traz o contexto que eu falei. Então, ela não fica simplesmente em cima de um número frio, de avaliar apenas a performance numérica entregue, né? Então, ela traz um contexto por trás das coisas. E, de novo, ela traz o balanço, né, que é aquele sistema de pesos e contrapesos. Por que a gente não olha só resultados? Justamente para evitar o que a gente chama de incentivo perverso, né? A pessoa entregar o resultado a qualquer custo. A pessoa está entregando um baita resultado, mas ninguém atura ela ali dentro da organização. Então faz sentido que ela esteja ali? Então eu entendo que sim, que valeria a pena sim. É um ponto que balanceia, né? Esse balanço é fundamental dentro desse processo de gestão de pessoas. Tá certo, muito obrigada, Matheus, e parabéns pela palestra. Obrigado a você. Guilherme? Bom, eu estava, né, escutando atentamente a colaboração da Lucimara, né, e aí ela disse que, pelo fato de você ser um engenheiro, né, tá agora na área dos recursos humanos e tal, traz uma visão mais pragmática. Eu percebi isso enquanto, durante a sua fala, você falou algumas vezes a palavra processo, né? E aí dá justamente um entender uma visão mais pragmática da realidade, né? De querer esquematizar de uma maneira que seja mais racional do que subjetiva, né? Alguns passos a se seguir, né? Processo, para se chegar em um determinado resultado. E além disso, né? Depois que eu li o seu currículo lá, a questão de você trabalhar numa startup, dá para perceber como você considera importante, né, não só pela sua fala, mas o seu currículo mostra isso, né? Como você considera importante essa questão de avaliação de colaboradores, de pessoal, porque afinal de contas, uma startup, quando ela nasce com poucos recursos, né, com recursos limitados. Então, para uma startup é fundamental, né, condição sine qua non, ter pessoas capacitadas, ter pessoas qualificadas, né, mesmo que em menor número, uma equipe reduzida, mas pessoas que sejam capazes de realizar muito bem as funções que são designadas, né? E a avaliação ajuda justamente nesse sentido. O que for avaliado como negativo, ser melhorado. E o que for avaliado como adequado, ser reconhecido, né? E aí a minha pergunta gira mais ou menos... Você respondeu uma parte dela, né? Que estava embutido na resposta que você deu para a Marcela, né? Mas eu gostaria de saber, né? Mesmo que cada área, né? Que cada empresa tenha os seus próprios valores, a sua própria cultura organizacional, seus próprios padrões de comportamento, né? Existe, na sua opinião,
algum valor, algum comportamento, alguma habilidade ou competência que pode se destacar em qualquer área, né, de uma maneira geral, assim, independentemente da área de atuação, né, do cargo, da função e da empresa, existe alguma competência, habilidade, valor que seja geral, que pode ser considerado como fundamental para qualquer um que busca um emprego poder aprimorá-la e se destacar na hora de uma entrevista, se destacar no mercado de trabalho? Oh, muito boa pergunta também, Guilherme. Aliás, todas muito boas, viu? O pessoal tá de parabéns aí. Sabe que você trouxe à tona o tema cultura, né? E a cultura, ela é realmente o que norteia, digamos assim, o que manda, né, dentro de qualquer organização, né? Tem até uma frase célebre do Peter Drucker que fala que a cultura devora a estratégia no café da manhã. E é justamente isso, né? Não adianta nada você ter uma bela estratégia se você não tiver uma cultura que vá favorecer essa estratégia ser executada. E a cultura é exatamente, acho que uma das poucas coisas que não dá para copiar, tá? Não adianta falar assim, cara, o Google tem essa cultura aqui e a minha empresa tem a mesma cultura, eu vou fazer exatamente o que eles fazem e vai ter o mesmo. Não adianta. Porque a cultura é um misto do que a empresa entende que é importante com as pessoas que estão ali. As pessoas que estão ali não estão em outra. Então, não tem como ser exatamente a mesma cultura, né? A gente pode tentar caminhar para isso. Existem até ferramentas que nos ajudam a desenhar algo mais próximo, né? A gente tipifica a cultura que existe de fato na organização, desenha que a gente deveria ter ou que a gente desejaria ter, e aí traça um plano para que se conduza para lá. Mas isso, inevitavelmente, vai passar por processos de transformação culturais individuais nos colaboradores. E aí é capacitação, é desenvolvimento, é desligamento com substituição, porque as pessoas nem sempre vão topar, e aí vira uma bagunça, né? Então, falar que existe, né, uma que esteja presente em todas, não existe. E se fosse para escolher uma que eu acho que faria mais sentido a gente focar, principalmente nesses tempos atuais, de que pode ser um diferencial, eu acho que de comportamento, acho que seria a adaptação à mudança, né? A velocidade com que você é capaz de se adaptar a novas mudanças, novos cenários, né? A gente muda muito rapidamente e quem fica parado, quem fica com receio, quem fica rígido, com medo de apostar, de sair da zona de conforto, do formato como sempre foi feito, vai ter muita dificuldade. Então, esse comportamento de ser mais disruptivo, de pensar com maior agilidade, de pensar realmente nesse formato de se adaptar rapidamente, né? Acho que o comportamento é esse, né? A adaptação à mudança. Para mim, um dos principais hoje em dia. Beleza, muito obrigado. Por nada. Andressa? Matheus, boa noite. Como todos já parabenizou, não seria diferente. Acho que foi um tema abordado que faltava um pouco para nós essa questão prática, né? Muito obrigado pela explanação. Eu sou funcionária pública e eu queria saber, na sua opinião, se essa avaliação 360 ela poderia ser uma etapa, por exemplo, de um período probatório. Haja vista que muitas vezes, né, o funcionário público ele vai lá, presta um concurso, às vezes por sorte, às vezes por conhecimento, ele acaba né, tendo a sorte de passar, assumir tal cargo, mas que muitas vezes ele pode não ter conhecimento, habilidade e atitude para tal. E a gente sabe que esses funcionários, na maioria das vezes, passam por um período probatório, né, onde eles deveriam ser avaliados. Você acha que essa avaliação 360 seria um método de avaliação num período probatório? Olha, Andressa,
Eu vejo da seguinte forma: a primeira coisa seria entender o objetivo, o objetivo do período probatório. Qual que é o objetivo final desse período? É avaliar se a pessoa realmente se adequou muito bem ali naquele novo ambiente, se ela tem os comportamentos que a gente espera que ela tenha enquanto funcionário público, se ela tem as competências funcionais que a gente espera que ela tenha enquanto funcionário público, e se eventualmente ela consegue entregar os resultados. Se esses forem os objetivos, eu entendo que é uma boa opção de avaliação. Agora, não digo que fosse a única, né? Porque a gente pode, dentro de um órgão público ali, a gente pode eventualmente não ter talvez tão claro, tão presente assim o dia a dia, um gestor, alguém mais de cima acompanhando e eventualmente se preocupando com o desenvolvimento de quem está ali embaixo, né? Mas deveria ser uma das avaliações, sim. Até porque eu não sei, porque eu nunca trabalhei no órgão público, não vou saber dizer como é o dia a dia ali dentro. Mas eu entendo que preocupações como desenvolvimento, como pensar em próximos passos, como saber lidar muito bem, né, com os demais colaboradores, com os demais funcionários públicos, são questões que estão presentes no dia a dia, né, da instituição ali. Então eu vejo que sim, é uma possibilidade, acho que agregaria bastante valor, mas precisaria entender se, de fato, esses objetivos são os objetivos do período probatório, né? E você tem essa confirmação de que o colaborador, além de entregar o que era esperado ser entregue, tem também essas competências, esses comportamentos que são esperados para a função dele. Ok. Mais alguém, pessoal? Andressa, tem mais alguma pergunta? Não. Mais alguém? Do chat também não. Bom, pessoal, se ninguém tem mais perguntas, eu vou agradecer a atenção do Matheus até agora, porque o combinado era menos tempo. Não sei se estamos atrapalhando algo que ele tinha a fazer, aqui. Mas foi muito enriquecedora a sua palestra. Todos nós gostamos muito, falo pela sala, tenho certeza. E a escola está de portas abertas para você. É claro que está um pouco longe, né, da sua realidade, mas caso isso seja possível em alguma ocasião, você vir para cá, por favor, sinta-se convidado a ir até a escola. E aproveitando esse distanciamento, esse acesso remoto, vamos combinar novas palestras, porque foi excelente. Eu acho que além de engenheiro, além de profissional de administração, recursos humanos, deveria também ingressar na área educacional, tá? Fica aí a dica. Não, isso aí eu acho que eu deixo para vocês, que levam mais jeito do que eu, com certeza. Muito obrigada, Matheus, de coração, em nome de todos. E Guilherme, quer falar alguma coisa? Eu também gostaria de agradecer, né? Foi muito produtivo no sentido de reforçar algumas coisas que a gente já vinha vendo, né? E no sentido de dar exemplos inéditos, né? De abrir a visão, de abrir novas perspectivas sobre o tema. Então, novamente, eu agradeço você, agradeço a Lia por ter feito o contato e ter podido proporcionar essa oportunidade para nós. Muito obrigado. Sim, essa contextualização, essa prática é muito legal para eles. E, Matheus, só para finalizar, eles são último semestre de técnicos e recursos humanos, então deixa aí uma mensagem para eles, você como profissional atuante, uma dica, algo para eles se manterem aí. Bom, é o último semestre aí, né?
mas não deve ser o último momento de estudo. Aliás, o estudo vai ser, com certeza, algo que nunca vai deixar de fazer parte da vida de vocês. A gente tem sempre coisas a aprender, a todo instante a gente precisa estar aprendendo. E eu acho que o que motiva realmente, né, a gente a levantar e sair para fazer o que a gente faz todos os dias é ter certeza de que o dia não vai ser exatamente igual foi no dia anterior. Essa não previsibilidade, ela estimula bastante. E aquele comportamento que eu disse de adaptação à mudança, ela está muito, muito conectada com isso de aprendizado, né? Quanto mais a gente aprende, mais a gente tem essa necessidade, inclusive, de buscar mudanças, né? Então eu digo para vocês continuarem firmes, né? Estudando, parabéns pela conquista, né? Que estão atingindo, mas mantenham o ritmo que vocês estão no rumo certo, com certeza. E vão lidar com pessoas, né? Então é preciso ter paciência também, bastante paciência. O foco, lidar com pessoas, a gente tem certeza absoluta, vai ser a próxima grande pérola, digamos assim, das organizações. A gente vai descobrir uma economia human to human, né? Ou seja, voltada para o ser humano. A gente não vai sair dessa versão industrial, viu que a questão de máquina não é o futuro, as pessoas são o futuro. Então, invistam nisso que vocês estão no caminho correto. Ótima reflexão. Bom, Matheus, então podemos encerrar. Uma ótima noite para você, uma ótima semana que só se iniciou e começamos da melhor maneira. Obrigado. Boa noite para vocês também. Sucesso sempre e tudo de melhor. Obrigado para vocês também. Boa sorte, sucesso nas empreitadas, né? E mantenham-se firmes aí nesse propósito. Vale muito a pena. Muito obrigado pelo convite, gostei bastante também. A gente se vê numa próxima. Claro. Obrigadão, viu? Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.